Então vamos ler o texto de Atos 3, a partir do verso 11. Capítulo 3, verso 11, que é a continuação da semana passada. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia, vós negastes publicamente o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse libertado. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Pela fé em nome de Jesus, o nome curou este homem que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora perfeita saúde, como todos podem observar. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados ou cancelados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Porquanto declarou Moisés: o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Em verdade, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, nós inclinamos diante do Senhor, nos inclinamos diante desse texto, pedindo ao Senhor que nos conduza no entendimento. A leitura foi feita, agora precisamos voltar no texto e entender cada uma dessas palavras tão preciosas. Ó Deus, derrama graça sobre nós, sobre mim, para que eu possa explicar este texto e trazer aplicações práticas à nossa vida, e sobre os irmãos, para que possam compreender aquilo que estamos falando. Afasta de nós o sono, afasta de nós as distrações. Ó Deus, leva a nossa mente cativa ao Senhor, estejamos com a mente presa ao Senhor neste momento, para que a Tua palavra produza em nós o que produziu naqueles: salvação, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, esse texto que lemos é conhecido como a segunda pregação de Pedro. A primeira pregação de Pedro, de Atos 2, que nós já estudamos, ela trouxe ali a salvação e a conversão de 3.000 pessoas. E aqui,
haverá um acréscimo também de pessoas salvas através dessa pregação. E o meu propósito hoje é estudar essa pregação de Pedro junto com vocês. E eu separei essa pregação de Pedro em 5 partes. Eu gosto de separar para facilitar o nosso estudo. E nessas 5 partes, a gente vai estudar basicamente, eu só estou citando antes da gente voltar no texto. A gente vai estudar que a glória pertence somente a Deus. Nós vamos ver a importância da fé em Jesus. Nós vamos ver um resumo da obra redentora que Jesus realizou para nos salvar. Nós vamos ver o cumprimento das Escrituras. E nós vamos ver o apelo ao arrependimento, à conversão. Tudo isso está aqui nessas linhas, nesses talvez 15 versículos que a gente leu aproximadamente. Bem, eu quero ler primeiro com você, ou voltar agora para a gente entender, o versículo 11 e 12. Vamos lá, para a gente ver essa questão da glória somente a Deus. Versículo 11 e 12. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? Olhe para mim. É muito comum ao ser humano o desejo de endeusar coisas e pessoas. O que é endeusar? É você acreditar que aquela pessoa é divina, ou aquele lugar é divino. É da natureza caída do homem idolatrar coisas e pessoas. Quando aqueles homens viram o coxo de nascença andar, a primeira reação que eles tiveram foi a seguinte: esse Pedro aí e esse João devem ser alguns deuses. Eles olharam para Pedro e João como se Pedro e João tivessem sido os responsáveis pela cura daquele homem. E se não fosse a resposta de Pedro, era bem capaz, e isso a gente vai ver em todo o livro de Atos, vocês vão se lembrar mais para frente, quando a gente estiver lá, que muitos queriam até fazer estátuas de Pedro, de João, de Paulo, dos apóstolos. Então Pedro se viu diante da seguinte situação: o povo querendo dar a ele a glória. Pedro recebeu a proposta de ser tratado como se fosse o próprio Deus. Mas a resposta de Pedro foi basicamente o seguinte: por que vocês estão olhando para a gente como se a gente, pelo nosso poder, pela nossa santidade, tivéssemos curado este homem? Na hora que jogaram a glória no peito de Pedro e João, logo eles se esquivaram. Não fomos nós. Sabe, meus irmãos, nós, já que temos essa tendência de querer idolatrar coisas e pessoas, temos que ter muito bem claro na nossa mente e no nosso coração o seguinte: vocês podem repetir comigo? Glória somente a Deus. Só Ele é digno de glória. Por quê? Porque tudo quem faz é Ele. Pedro e João aqui foram apenas instrumentos na mão de Deus. Por exemplo, eu não sei se alguém aqui já passou por algum tipo de cirurgia, que houve ali o corte, houve ali
bisturi, houve ali pontos depois. Alguém aqui já passou por tipo de cirurgia? Quem já? A cirurgia foi bem sucedida, creio eu. Você está aqui com a gente. Quando a cirurgia foi concluída e você se recuperou, você pensou no bisturi? Você falou assim, poxa, que bisturi especial, viu? Se não fosse esse bisturi. É claro que nós cristãos já oferecemos a glória sempre a Deus, mas o que vem na nossa cabeça automaticamente? O médico foi competente e responsável. Logo, a gente atribui o sucesso primeiro, claro, a Deus, mas ao médico, não ao bisturi. Porque o bisturi sem a mão do médico é um objeto inanimado, que não serve para absolutamente nada. Pedro e João e todos nós somos apenas instrumentos. A glória é dele, somente dele. Só que o ser humano, além de ter essa tendência de querer idolatrar os outros, o ser humano também tem a tendência de querer ser idolatrado. Talvez, se fosse outro, que não fosse convertido e salvo como Pedro e João eram, e eu aproveitar e falar assim, quer saber? Foi a gente mesmo, ó, foi a gente mesmo. Querer ficar com a glória para si. Não é o que a gente vê hoje, mas a gente vê pessoas, desde de pessoas que se sentam para ouvir, como pastores, bispos, instituições que retêm a glória para si. É eu que faço, é eu que resolvo, é eu que... Virou até piada. Hoje você olha para esse tipo de pessoa e fala assim, esse aí quer ser a quarta pessoa da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esse aí que se acha um Deus. Isso é muito discreto. Por isso, meus irmãos, que eu vou repetir para vocês. Vocês têm que ter, nós temos que ter muito claro na nossa mente e coração que glória pertence somente a... Eu vou citar aqui um texto, não precisa abrir, mas se quiser anotar, que é o texto de Isaías 42:8, que Deus faz a seguinte afirmação: eu sou o Senhor e não divido a minha glória com ninguém. Deus divide muitas coisas conosco. A quem pertence o ar? Ele não divide com a gente? A quem pertence o Espírito Santo? Ele não divide com a gente? A quem pertence esse mundo? A Deus. Ele não divide com a gente? Mas a glória ele não divide. Eu quero que vocês repitam: glória somente a Deus. Dito isso, eu quero avançar lá para o verso 16 agora. A gente vai voltar nos outros, mas vamos avançar. Eu preferi escolher essa ordem para a gente entender. Verso 16. Pedro respondendo: pela fé em nome de Jesus, o nome curou este homem que aqui vedes e bem conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Bem, então, como eu expliquei agora mesmo, Pedro se esquivou da glória. E aqui ele explica aquelas pessoas que quem curou aquele homem foi Jesus. Aquele homem creu em Jesus, teve fé em Jesus, e Jesus foi quem curou aquele homem. E aqui a gente entra num outro conceito muito importante do cristianismo: a fé em Jesus Cristo. Este homem teve fé em Jesus. A nossa fé, quando a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar,
não é qualquer tipo de fé ou fé em qualquer pessoa. É fé em Jesus. Às vezes eu percebo práticas absurdas, coisas absurdas, e a gente vai questionar, a resposta que recebemos não, é pela fé. É pela fé. Por que você faz isso? Não, é pela fé. Mas não tem base bíblica, não é pela fé. Mas fé no quê? Fé em quem, meu Deus do céu? A fé tem que ser em Jesus. Se somos cristãos, nossa fé tem que estar em Jesus. Aí entra uma grande hipocrisia da nossa parte às vezes. De olhar, por exemplo, para os católicos romanos e criticar certas práticas que eles têm que fogem da Bíblia. Só que, se é pela fé, eles também afirmam que é pela fé. Você passa na frente de um terreiro, e só para orientar os irmãos, você não precisa ter medo de passar em frente de terreiro, tá? Fica tranquilo. Nós devemos respeito a todos. E muitos, para não dizer todos que estão ali, são muito sinceros, e que Deus os alcance, e que a graça do Senhor os ilumine. Mas você passa ali, eles estão fazendo os seus rituais, suas cerimônias, e a gente torce o nariz. Mas eles afirmam o quê? Que fazem aquilo pela fé. Então, às vezes a pessoa faz coisas, se submete a ensinos que nada tem de Bíblia e defendem dizendo, é pela fé. Só que fé não é o suficiente, tem que ser fé em Jesus. Meus irmãos, a fé em Jesus tem um poder transformador. A fé em Jesus transforma. A fé em Jesus não apenas cura, como foi o caso deste homem, a fé em Jesus salva. Deixa eu fazer uma pergunta, parece óbvia, mas é importante para ilustrar. Quem aqui quer um dia estar no céu com Deus? Quem deseja? Você quer? Só tem um caminho: fé em Jesus. O meu justo, disse o apóstolo Paulo, fazendo alusão ao que Abacuque talvez havia dito: o meu justo viverá pela fé. Fé em Efésios 2 vai mostrar como a salvação acontece, vai dizer: vós sois salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Certo? Pela graça, mediante a fé. Aí alguém pode dizer assim: ô pastor, então eu tenho participação, é a minha fé, a minha fé é pela graça, mas é a minha fé em Jesus. Só que a continuação do versículo vai dizer: vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isto o que? A fé não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Quem que quer ser salvo? Quando eu digo ser salvo, se você está em Cristo, você já está salvo, mas no sentido de um dia salvo no futuro, de um dia estar lá com o Senhor no reino dos céus. Quem deseja? Você precisa da fé. Mas para você ter a fé, você precisa do autor e consumador da fé. Hebreus 12:2 vai dizer que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Esse homem foi curado pela fé em Jesus, mas quem deu a fé para ele? O próprio Jesus. Olha que engraçado, no bom sentido. Para ser curado, ele teve que ter fé em... E para ele ter a fé em Jesus, ele precisou do próprio Jesus. Então, para sermos salvos, precisamos da fé em Jesus. Mas para termos essa fé em Jesus, precisamos que o próprio Jesus coloque em nós essa fé. Pastor, mas por que é desse jeito? Para que ninguém venha empinar o nariz e dizer assim: eu fui salvo pela minha fé. Meu irmão, se Deus não nos der a fé, a gente nunca vai crer. Se Deus, por meio do Espírito Santo, não trabalhar no nosso coraçãozinho, e aqui coraçãozinho não é bonitinho não, tá? O nosso coraçãozinho humano,
ele é podre, caído, depravado. Se o Senhor não vir ao nosso encontro e trabalhar no nosso coração e nos dar fé, nunca creremos em Jesus Cristo. Então a gente já viu o que aqui? Que a glória pertence somente a Deus. Vimos aqui que aquilo aconteceu por conta da fé em Jesus. E quem deu a fé? O próprio Jesus. Continuando o entendimento do texto, agora eu quero ler com vocês alguns versículos. Nós vamos ler, vamos no 13, vamos voltar um pouquinho, já adiantou para o 16. Vamos ler o 13, o 14, o 15, deixa eu ver, e o 21. Vamos no 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitaste, quando este havia sido soltado. Olha para mim um minutinho. Pedro está falando aqui primeiro da prisão de Jesus. Repare que Jesus falou assim, Pedro falou assim: vocês entregaram Jesus para ser morto. Eu vou precisar de muita atenção de vocês agora para acompanhar o raciocínio. Vocês entregaram Jesus para ser morto. Está falando da prisão de Jesus. Pedro, agora ele vai entrar no que chamamos de obra redentora. E ele começa falando da prisão. Vocês entregaram Jesus para ser morto. Ou seja, vocês armaram para prender Jesus. Então ele fala primeiro da prisão de Jesus. Vamos continuar agora no 14. Todavia, vós negastes publicamente o santo e o justo, e pedistes que um assassino fosse libertado. Olha para mim. Depois que Jesus foi preso, ele foi julgado perante o sumo sacerdote e depois perante Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos fez uma proposta ao povo: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? É desse momento que o texto está falando aqui, que Pedro está acusando eles de terem soltado o assassino. Lembra da proposta? A quem eu solto? Jesus ou Barrabás? E o povo bradou: solta Barrabás. Mas e com Jesus eu faço o quê? Crucifica Jesus. Eu fiz um vídeo essa semana, alguns podem ter assistido, outros não, então eu preciso falar. Esse momento onde Barrabás é solto e Jesus é condenado, como eu quero que vocês entendam isso, explica muito a forma que Deus salva o ser humano. Quem merecia ser condenado? Quem merecia ser morto? Responde para mim: Jesus ou Barrabás? Barrabás. Ele merecia. Mas quem foi morto? Jesus. Por que? Olha a outra pergunta. Por que Barrabás foi solto? Porque Jesus foi preso no lugar dele. O Barrabás só foi absolvido porque Jesus foi condenado no lugar dele. Pensa comigo, só um podia ser solto. Se Jesus fosse solto, Barrabás seria condenado. Mas porque Jesus foi condenado, Barrabás foi... Eu não sei, os que estão interessados no Evangelho, estudando sobre o Evangelho, já estão entendendo onde eu quero chegar. O Barrabás representa eu e você. O Barrabás representa o ser humano. O ser humano só merece uma coisa diante de Deus. O que, pastor? Ser condenado ao inferno. É a única coisa que o ser humano merece. Porém, e isso é a obra redentora, esse é o plano da salvação. Jesus foi morto
em nosso lugar. Jesus trocou de lugar com a gente. A nossa culpa foi transferida para Cristo. E o nosso castigo foi aplicado em Cristo. Quando Paulo vai fazer uma das mais belas e profundas declarações da Bíblia, em Romanos 8:1, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação para mim? Porque Cristo foi condenado no seu lugar. Por que não há morte para mim? Porque Cristo morreu no seu lugar. Houve uma substituição. Jesus, ele substituiu Barrabás. Porque Jesus foi morto, Barrabás permaneceu vivo. Olha aqui, meus irmãos. Se você está em Cristo, saiba que não há condenação para você. Por que não há? Porque Cristo foi condenado e morto no seu lugar. Logo, ninguém é salvo porque é bom. Ninguém é salvo porque merece. Ninguém é salvo porque Deus é bonzinho. Nós somos salvos porque Cristo morreu para nos salvar. Por isso que não há outra maneira de entrar no céu, senão por meio de Jesus. Por isso que o nosso Salvador deixou bem claro: eu sou o. Importante o o. Eu sou o. Quando fala o, ele está falando de algo singular, de algo único, de algo exclusivo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E sou a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai, a não ser por mim. Se você, meu irmão, minha irmã, quer estar um dia junto ao Pai, é por meio de Jesus. Não há outra forma de salvação. Então aqui a gente viu a prisão, Pedro falando da prisão, Pedro falando do julgamento, e agora Pedro vai falar da morte. Vamos ver o verso 15. Vós matastes o autor da vida. Olhe para mim, meus irmãos. Então aqui ele está falando: vocês prenderam Jesus, decidiram soltar o assassino no lugar de Jesus, e vocês mataram Jesus. Por mais que a obra da redenção era uma obra divinamente pronta já desde a eternidade, houve ali a responsabilidade do homem, porque foi o homem que entregou Jesus aos romanos, e houve ali aquela morte. Então aqui está falando da morte de Jesus. Nós estamos entrando no que é conhecido como Semana Santa. Certo? Certo ou errado? Certo. Sexta-feira é sexta-feira da paixão. Representa o dia que Jesus morreu. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a morte, porque na sexta-feira eu vou fazer um culto especial aqui sexta-feira. Eu ia fazer mais cedo, mas eu vou manter o horário 7:30 da noite. E eu gostaria muito que todos vocês estivessem aqui nessa sexta-feira, 7:30 da noite, para orarmos e entendermos o que foi a morte de Jesus. 7:30, rápido, objetivo, mas muito importante. Então Pedro cita a prisão, o julgamento, a morte, e agora ele vai falar da ressurreição. Continua o verso 15. A quem Deus ressuscitou dentre, e nós somos testemunhas deste fato. Olhe para mim, meus irmãos. Se na sexta Jesus morreu, no domingo ele, e você não faz ideia da importância de Cristo ter ressuscitado. Se você crê na morte de Jesus, mas não crê na ressurreição, você está perdido. Sei que meu tempo é curto, mas eu posso parar um pouquinho na ressurreição e falar sobre isso. Quando Paulo está pregando na igreja de Corinto, não é Coríntias não, tá? Não é o Corinthians do Palmeiras, não. A igreja de Corinto. Paulo encontrou uma dificuldade muito grande. Aquele povo não acreditava em ressurreição. Eles diziam que ressurreição não existe.
Aí sabe o que Paulo vai falar para eles, lá em 1 Coríntios 15? Ele tira um capítulo inteiro para falar de ressurreição. Paulo vai falar assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se morto não ressuscita, então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, nós não iremos ressuscitar. Então sabe o que é melhor a gente fazer? Abrir mão dessa história de evangelho, viver a nossa vida, porque quando morrer vai acabar tudo. Olha o raciocínio de Paulo. O que ele está nos mostrando? Que o fato de Cristo ter ressuscitado nos dá uma garantia. Qual? Que nós também iremos ressuscitar. Quando isso vai acontecer, pastor? Quando Cristo vier em glória arrebatar a sua igreja. Os que morreram com Cristo serão ressuscitados e encontrarão com Ele no céu. Então, eu vou precisar usar números agora hipotéticos, porque não tem sobre aquele dia, nós não sabemos, né? Mas vamos dizer que Jesus volte daqui 100 anos. Nós vamos estar vivos? Será que alguém vai? Quem sabe, né? Não sei. Então vou jogar um pouquinho mais. Vamos dizer que Jesus volta daqui 150 anos. Vai ter alguém vivo aqui? Então vamos dizer que todos nós morremos com Cristo. Daqui 150 anos Jesus volta. Quando Ele voltar, nós vamos ressuscitar. Olha que notícia maravilhosa. Por isso que Jesus falou a Marta: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, a gente era melhor fechar tudo isso aqui, sei lá, fazer qualquer outra coisa e esquecer esse negócio de Bíblia, porque não faria sentido, a obra não seria completa. Continuando aqui, então, ressurreição. Agora volta no 13. Volta no 13. Vai falar da glorificação. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus. Olha que coisa linda. Pedro falando das etapas da obra de Cristo. Ele foi preso, julgado, morto, ressurreto. E depois de ressurreto, vocês vão se lembrar, porque foi o início do capítulo 1 de Atos. Depois que ele apareceu 40 dias ressurreto, ele ascendeu aos céus. E ele foi glorificado. Aonde que Jesus está neste momento? À direita do trono de Deus. O Jesus de Apocalipse, se você ler o Apocalipse, você vai ver que a imagem que João vê de Jesus, é a imagem de um Jesus glorioso. O rosto é tão iluminado que ele fala assim, que o brilho que há na face de Jesus é mais forte do que o brilho do sol com todo o seu esplendor ao meio-dia. Por isso que não faz sentido a gente ter aqui, nessa cruz, a imagem do Jesus morto. Porque o nosso Jesus morreu, mas Deus o ressuscitou e Jesus foi glorificado. O Jesus que Paulo viu no caminho de Damasco foi o Jesus glorificado. Ele indo a Damasco, nas suas carruagens, nos seus cavalos, por volta do meio-dia, a gente vai chegar lá. A Bíblia diz que uma luz mais forte do que o sol brilhou em direção a Paulo. Porque o que Paulo viu foi o Jesus glorificado. Nós veremos ele hoje. Por isso que a gente vai precisar de um corpo glorificado. Porque se a gente olhar Jesus com esse corpinho nosso aqui, explode. Como é lindo o nosso Deus. E para concluir a obra redentora, vai lá no verso 21. Espero que dê tempo para a gente concluir tudo hoje. Verso 21. Vai falar da volta de Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Bem, então Jesus está no céu glorificado, mas num dia, num momento, que só Ele sabe, Ele voltará. Então Pedro encerra a questão da obra redentora, falando que Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Sabe o que Pedro pregou para eles? O Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, fala de Jesus, do início ao fim. Jesus virá. Jesus voltará. Então aqui a gente viu a obra redentora. E eu pergunto a você, nessa obra toda, tem a participação do homem? É tudo de Deus. Como eu não disse, pastor,
graça. A obra redentora é uma obra graciosa, por isso que somos salvos pela graça, porque é Ele que fez a obra do início ao fim. Então a gente já viu aqui, eu queria que vocês repetissem comigo: glória somente a Deus, diga fé somente em Cristo, salvação somente pela graça. Por esses detalhes que a gente viu da obra redentora. Agora a gente vai ver, já estamos indo para a reta final, o cumprimento das Escrituras. Vamos lá no verso 17 e 18, e depois o restante. Contudo, irmãos, verso 17: eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento que estavam praticando. Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Vai no 22 agora. Porquanto declarou Moisés. Quem declarou, meus irmãos? Moisés: o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Para um pouquinho aí, a gente vai continuar já. Pedro agora vai dizer que tudo o que aconteceu com Jesus já estava prometido, anunciado nas Escrituras. Tudo o que aconteceu com Jesus já havia sido anunciado nas Escrituras, em todo o Antigo Testamento, como conhecemos hoje. Não sei se vocês repararam, mas ele usa a figura de Moisés. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Pastor, não estou, vou te explicar. Moisés falou de Jesus. Gente do céu, Moisés, milhares de anos antes, falou de Deus vai levantar um como eu. E a ele vocês vão ouvir. E aí daquele que não ouvir. Está falando de Jesus. Moisés pregou o Evangelho. O Evangelho foi anunciado pela boca de Moisés, há milhares de anos atrás. E não foi só Moisés não, continua aí, verso 24. Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram esses dias. Meus irmãos, Samuel e todos os... No primeiro sermão, Pedro usou Davi, falou que Davi também havia falado de Jesus. Eu preciso dizer algo que eu não canso de dizer, porque é importante. Jesus não aparece na história em Mateus. Jesus não começa em Mateus. Tem gente que lê Mateus e fala: Jesus nasceu, então aqui começa a história dele. Não, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus existe desde a eternidade. Tem gente que lê: Jesus é um personagem da Bíblia. Não, a Bíblia é sobre Jesus. Se eu pudesse resumir o que é a Bíblia, é um livro ou uma coletânea de livros que falam de Jesus. Quando você for ler o Antigo Testamento, lembre-se que o Antigo Testamento também está falando de tudo, aponta para Jesus. E não foi só Moisés, Samuel, os profetas, não. Olha o 25. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos antepassados. Ele declarou a quem? Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, aqui ele vai mais longe. Agora ele está falando de Abraão. Abraão. Não tinha Israel, não tinha lei, não tinha nada. Abraão, lembra lá de Gênesis 12? Que o Senhor apareceu a Abraão de Abraão. E Abraão disse o quê? Eis-me aqui. Deus fez uma promessa a Abraão assim, Abraão, em ti, ou seja, na sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Sabe que descendência é essa? Sabe que descendente é esse? Jesus. Jesus é descendente de Abraão.
e nele todas as nações da terra podem ser salvas. Não é só Israel, é todas. Essa é a boa notícia do Evangelho. Graças a Deus, né? Porque alguém aqui é judeu? Temos alguma judia aqui? Algum judeu? Se tiver, eu vou arrumar um kippah para você. Tem algum judeu aqui? Mas o senhor é brasileiro. Eu acho que eu não sei, eu acho que eu sou brasileiro. Quem é brasileiro aqui? Ah, se não fosse Jesus, está todo mundo perdido. Mas por conta de Cristo, temos a oportunidade do céu. Então, olhe para mim. Toda a Escritura fala de Jesus. Pedro usou as Escrituras para falar de... Vamos do início. Diga, glória somente a Deus. Vocês vão entender porque eu estou pedindo para vocês repetirem. Diga, somente fé em Jesus. Diga, salvação pela graça. Diga assim, somente as Escrituras. Tudo que Pedro está falando, ele está usando como base as Escrituras. E por fim, o apelo que Pedro fez. Vamos lá no verso 19 e 20. Olha como começa o 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para quê? Para que eu tenho que me arrepender e me converter? Para que assim sejam apagados os vossos, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e envie o Cristo, que já nos foi previamente designado, Jesus. Olhe para mim um minutinho. Não, antes de olhar, já olhou, né? Mas agora vamos voltar aqui. Vai lá no 26, e aí eu falo de vez. Verso 26. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Parou aí. E olha para cá. Pedro encerra a mensagem central de tudo isso é: agora que vocês sabem quem é Jesus, vocês precisam se arrepender e se converter, para que esse Jesus perdoe os seus pecados e vocês sejam salvos. De tudo que a gente falou aqui hoje, só resta uma coisa a dizer a vocês: arrependimento. Você não vai entrar no céu sem arrependimento. Você não pode ser salvo sem arrependimento. Jesus morreu por você para te salvar, e eu lhe digo: se arrependa, se converta, para que a obra que Cristo realizou na cruz alcance você e te salve. O que é arrependimento, pastor? O que é conversão, pastor? É você, quando a ficha cai. Você sabe o que significa essa expressão ficha cair? É quando a ficha cai, o que eu estou fazendo na minha vida? Por qual caminho eu tenho andado? Esse caminho não agrada a Deus, esse pensamento não agrada a Deus, essa vida está totalmente contrária à vontade de Deus. Poxa vida, o que eu estou fazendo? O arrependimento, ele vem com a tristeza. Mas não basta sentir essa tristeza, porque se ficar só com essa tristeza, não é arrependimento, é remorso. É uma tristeza, é um arrependimento que é seguido de conversão. É você se voltar para Jesus. Pastor, mas eu já estou vindo à igreja. E quem é que está falando de vir à igreja? Estamos falando de se salvar, de ser salvo, de salvação, de se converter, de se arrepender. Desculpe minha franqueza, mas se você vem aqui domingo, acaba o culto, você vai viver a sua vida, e a semana toda você vive uma vida totalmente indiferente ao que Deus quer, uma vida totalmente indiferente à santidade, você não está salvo. Você precisa se arrepender e se converter. Mas pastor, com os meus lábios eu confessei que Jesus é Senhor, com o meu coração eu creio que Jesus é Salvador. Mas se você continua vivendo uma vida distante do Evangelho, você precisa se arrepender, se converter, para que você seja salvo. Amém, meus irmãos? E é Deus que opera esse arrependimento em nós. Eu vou
vou fazer uma oração, vou encerrar já e vou fazer uma oração. Se enquanto estamos pregando, se enquanto estamos falando, seu coração é tomado de uma tristeza, de um peso, saiba que é Deus agindo em você para te salvar. Confesse a Ele os seus pecados, se prostre diante dEle: Senhor, eu estou perdido, salva-me, Senhor. Mas tem outras pessoas que precisam se arrepender, não é dos seus pecados não, precisam se arrepender do seu orgulho. Quem sabe aqui entre nós exista alguém que diz assim: eu estou salvo porque eu faço tudo certo, eu estou salvo porque eu sou uma pessoa tão boa, eu estou salvo porque quando eu não posso ajudar eu não atrapalho, eu sou salvo porque eu sou uma pessoa honesta, eu sou salvo porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, porque eu oferto. Você é quem mais precisa se arrepender, sabia? Porque você está achando que a tua justiça te fará entrar no céu, anulando e desconsiderando tudo que Cristo fez para te salvar. Eu conversava com um pastor amigo meu: se eu morresse na minha ignorância de um tempo atrás, eu ia ter uma triste surpresa. Sabe por quê? Se você perguntasse para o Jonatas, de uns 2 anos atrás, mais ou menos assim: ô Jonatas, se você morrer agora, você vai para onde? Eu ia falar assim: eu vou para o céu. Aí você me perguntasse: mas por que você vai para o céu? Sabe o que eu ia dizer para você? Olha para mim, sabe qual que seria a minha resposta? Porque minha consciência está limpa, porque eu estou em paz, estou fazendo tudo. Eu ia ter uma triste surpresa, porque eu confiava na minha justiça, achando que esta me tornava digno do céu. Pergunta assim para mim agora: Jonatas, pergunta, você está salvo? Mas pergunta de novo. Eu estou. Pergunta por quê? Porque Cristo me salvou. Simplesmente por isso. Então você está vivendo o pecado? Não, não estou. Então sua consciência está suja? Não, também não está. Mas a diferença é que eu sei que isso não pode me salvar. Se Cristo não tivesse me salvado, eu estaria perdido. Então hoje, sabe aquela expressão apostar todas as fichas? Hoje todas as minhas fichas eu apostei em Jesus. Se o que Jesus fez por mim para me salvar não for suficiente, eu vou para o inferno, se é que existe inferno. Porque se a salvação não é por meio de Cristo, então a Bíblia está errada. Se a Bíblia está errada, nem inferno existe. Então talvez você tenha que se arrepender, não é do seu pecado, mas do seu orgulho, como um dia eu me arrependi. Porque se a gente pudesse se salvar pela nossa justiça, Jesus não precisaria ter trocado de lugar com cada um de nós. Fique em pé, por favor. Espero que quem esteja em casa conseguiu acompanhar. Primeiro eu vou orar, depois eu vou falar para você porque eu pedi para você repetir. Eu vou pedir de novo, diga: glória somente a Deus, fé somente em Cristo. Esqueci aqui. Salvação pela graça e somente as Escrituras. Mas tem mais um agora, diga: somente Cristo. Glória somente a Deus, somente a fé, salvação pela graça, somente a graça, meu Deus, somente a Escritura e somente Cristo. Tudo isso a gente viu aqui no discurso de Pedro. Depois da oração eu explico porque eu pedi para você repetir isso. Feche os olhos, meus irmãos, por favor. Você que está em casa, feche os seus olhos também, se possível. Você acompanhou a pregação?